Agora a gente vai falar do novo decreto do governo estadual que amplia o funcionamento de vários setores aqui em Alagoas. Um decreto que está numa expectativa grande para saber, ele vai vencer inclusive agora no próximo dia 27, mas me parece que o decreto será antecipado para o próximo dia 25, agora sexta-feira. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a Maria ao vivo nesse exato momento, que está inclusive agora com o secretário de Saúde, Alexandre Aires, para nos trazer detalhes dessas novas medidas, que deve trazer um pouco mais de tranquilidade para o setor, inclusive, de alimentos, bares e restaurantes, e também dos shoppings e comércio, que parece que vai ter ampliação. Maria Maciel, é você, boa tarde, nos atualize. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Isso mesmo, essa nova flexibilização do decreto beneficia principalmente o setor produtivo, A gente sabe aí que o comércio estava fechando aos finais de semana, e também os bares e restaurantes, que além de ter a limitação do horário durante a semana, também não abriu os finais de semana. Quem vai dar os detalhes desse novo decreto é o secretário de Saúde, Alexandre Aires. Boa tarde, secretário. Primeiro, antes de tudo, o que pesou na decisão do governo, de ampliar essa flexibilização? Olha, boa tarde, Maria, boa tarde, Wilson, todos que estão assistindo a gente. Nós tomamos todas as decisões aqui no Estado com base na ciência, com base nos números e com base nos resultados das semanas epidemiológicas. Durante os últimos dias, a gente tem acompanhado uma leve redução no número de pessoas, de pacientes internados na nossa rede hospitalar, tendo também uma estabilização no número de casos e no número de óbitos. Isso possibilitou que a gente restabelecesse o funcionamento de alguns segmentos econômicos, liberando nos finais de semana. A estratégia do governo de Alagoas foi postergar essa reabertura para sexta-feira, já que amanhã a gente tem um feriado que é muito comemorado aqui no estado. Então, para evitar aglomerações, para evitar descumprimento das regras de restrição, a gente postergou a vigência do decreto para a próxima sexta-feira. Muita gente, inclusive, tem dúvidas com relação ao feriado de amanhã, que seria um ponto facultativo, mas ele vale ainda essas regras para feriado, então amanhã não pode abrir praias, restaurantes, shoppings, como é que ficou? Não, amanhã permanece fechado. É importante ressaltar que a gente dialogou com os segmentos econômicos que pediram até uma abertura maior, mas nós apresentamos as nossas dificuldades e as nossas preocupações com o momento. E se vocês puderem se recordar, nós em março do ano passado ainda, Maria, nós pedimos um tempo à população e aos segmentos econômicos para estruturar a nossa rede hospitalar. Já colocamos em funcionamento 4 novos hospitais. Ontem, segunda-feira, com a abertura do Hospital Regional do Alto Sertão, a gente alcançou a marca de 400 leitos de UTI abertos. Nós não podemos negar a existência do vírus, nem a gravidade e o impacto dele na saúde das pessoas. Mas, por outro lado, nós precisamos orientar a nossa população para que use máscara, para que evite aglomerações, para que se vacine. Isso é muito importante, para que se vacine, mas precisamos conviver com a doença. Nós precisamos buscar uma retomada da nossa normalidade. Então é para isso que a gente tem seguido e liderado esse enfrentamento aqui em Alagoas. Então, com esse novo decreto, comércio, shoppings, lojas podem funcionar normalmente agora todos os dias da semana. Isso, restabelecemos o funcionamento, fazendo uma ressalva de que esses decretos eles são dinâmicos. Se a população entender, ou os próprios estabelecimentos comerciais entenderem que isso é um salvo-conduto, que as pessoas poderão ir às ruas, se aglomerar, descumprir as regras sanitárias, nós, consequentemente, teremos um novo tensionamento da rede hospitalar e teremos que tomar novas medidas restritivas. É o que ninguém espera, é o que ninguém quer. E, para antecipar uma notícia boa, hoje nós amanhecemos com 77% de ocupação da nossa rede de UTI. Fazia tempo que a gente não baixava de 80% e hoje nós alcançamos essa marca e vamos seguir trabalhando firme para reduzir cada vez mais esses números. Agora, esse novo decreto, ele beneficia principalmente nesse setor, de bares, restaurantes, comércio, e a gente está num período de férias escolares, normalmente o pessoal viaja, muita gente já voltando a viajar por conta até da vacinação, Olha, Maria, a gente não pode identificar
e apontar os bares e restaurantes e o comércio em geral como o vilão do enfrentamento à pandemia. O principal protagonista do enfrentamento é o cidadão. O cidadão, se ele quiser aglomerar, ele vai aglomerar dentro de casa, ele vai aglomerar na casa de familiares, como são notícias corriqueiras, que a gente acaba sabendo e sendo noticiado pela própria imprensa. Então a gente precisa restabelecer o funcionamento desses segmentos, claro que cumprindo os protocolos sanitários. E essa questão também da fiscalização vai ser mantida? Fiscalização mantida, as forças de segurança, eu tenho reiterado o meu orgulho e admiração pelo trabalho das forças de segurança estadual e municipais, e a gente precisa continuar fiscalizando. Essa guerra e esse enfrentamento é de todos, não é só da saúde, não é só da segurança, é de toda a população. Falando sobre vacinação, hoje a gente está na faixa etária aí dos 48 anos. Qual é a previsão da chegada de novas doses? A gente vai conseguir ampliar ainda mais esse público por faixa etária? Boa pergunta, Maria. Eu vou até te responder aqui em primeira mão. Nós recebemos uma confirmação agora há pouco do Ministério da Saúde que até sexta-feira nós finalmente receberemos, é bom fazer essa ressalva, as vacinas da Janssen. Nós receberemos uma nova quantidade de doses de Coronavac e de vacina da Pfizer. Lembrando que a gente vai fazer essa distribuição de forma igualitária para os municípios e a população não pode escolher o laboratório o fabricante do imunizante. A gente precisa acelerar a vacinação e até o final da semana o governador Renan Filho deve anunciar o novo calendário com as novas faixas etárias contempladas. Agora, secretário, o Ministério da Saúde até divulgou aí que essas doses da Janssen, né, que vão chegar em muitos estados, vão ser utilizadas aí para grupos de comorbidades, transporte coletivo, motoristas, só que não é o caso de Alagoas, né? A gente já passou essa etapa de todos os grupos prioritários? Isso, Alagoas foi o primeiro estado do Brasil a encerrar a vacinação dos grupos prioritários. Todos já foram vacinados. É claro que existem repescagens, pessoas que ficaram para trás por motivos particulares e que estão com as suas doses disponíveis. Mas a gente precisava acelerar, fomos o primeiro e agora estamos em 48 anos numa perspectiva de avançar nas idades nos próximos dias. A vacina da Janssen, ela vai ser destinada a um público específico ou não? Vai ser pra... Não vai ser para público específico, nem para quem está assistindo a gente vai poder escolher a fila para se vacinar, como aconteceu com a da Pfizer. A vacina da Janssen não precisa de acondicionamento diferenciado, então a orientação que nós estamos dando aos municípios é que essas vacinas sejam misturadas e que a gente possa cumprir o objetivo de imunizar a população, sem a escolha do imunizante, porque você quando vai tomar a sua vacina, ou quando tomou a sua vacina contra o sarampo, ou a sua vacina contra a HN1, você não perguntou à técnica de enfermagem que estava aplicando qual. Bom, nós perdemos o sinal com o secretário e a Maria, é normal, então nós estamos ao vivo nesse exato momento, era o momento em que ele falava para a Maria Maciel em relação à chegada, em primeira mão aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, em relação às chegadas das vacinas. Secretário, demos uma travada, inclusive, por conta do sinal, mas agora restabelecido, o senhor já está, inclusive, em tela e pode concluir a sua fala. Isso, falando então, secretário, sobre a questão dessa escolha, né? Muita gente até vai querer escolher a da Janssen porque é apenas uma dose, né? É uma infelicidade essa atitude, porque a gente precisa acelerar. É a mesma coisa que está acontecendo, Maria, com as pessoas que tomaram a primeira dose e não estão indo tomar a segunda. Tanta gente que está esperando a sua oportunidade, a sua primeira vez de tomar, e quem teve o direito, porque cumpriu algum requisito, tomou a primeira e não está indo tomar a segunda. E isso atrapalha a nossa logística, o nosso controle, o nosso planejamento. E essas pessoas estão correndo risco, porque se não fechar o esquema vacinal, você pode se infectar gravemente. E vale lembrar que essas doses estão todas reservadas. Todas as doses reservadas, garantidas, inclusive as doses de AstraZeneca para segunda dose de toda a população. Certo, obrigada, secretário, pelas informações. Então, a gente tem esse novo decreto que já vai entrar em vigor a partir da sexta-feira. E essa boa notícia aí com a chegada de 100 mil doses aí de vacinas. Dessa vez eu tomo, viu, Wilson?
Ótimo, dessa vez chegou a sua vez, Maria, de muitas outras pessoas. Maria, deixa eu aproveitar também esse momento agora, que é uma informação importante em primeira mão, que você acabou, o próprio secretário trouxe aqui para o nosso Fenômeno Fica Alerta, para todos os telespectadores da nossa grande audiência. De aproveitar, eu sei que ele está com um ponto eletrônico, secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Para a gente saber o seguinte, só tirar uma dúvida em relação à questão do decreto e à questão do feriado de amanhã. Amanhã é feriado estadual, então os servidores públicos, logicamente, não irão trabalhar, terão esse momento de descanso. Mas o comércio abrirá normalmente, bares, restaurantes, shoppings, continua normalmente aberto, só para tirar essa dúvida que pairou talvez um ruído para que não aconteça mais. Pessoas que acabam achando que amanhã abre, não abre, as pessoas acabam ficando com essa dúvida. Queria que o senhor, por favor, reafirmasse. Wilson, na verdade, amanhã está valendo o decreto anterior. Continua em vigência o decreto anterior que suspendia o funcionamento nos feriados. Então, o funcionamento, a retomada do funcionamento de bares, restaurantes, num horário diferenciado e também dos shoppings e o comércio em geral, só a partir da sexta-feira. Então, a Janssen, havia sempre aquela discussão de que ela venceria, inclusive a data de validade dela venceria no próximo dia 27, agora de junho. E aí me parece que passou para 8 de agosto, ela pode ser aplicada até 8 de agosto, ela teria esse tempo aí. Para a gente poder desmistificar, porque aí começa os fake news, as invenções, as pessoas leem e entendem, cada um entende do seu jeito, para a gente poder explicar. Essas vacinas que estão vindo, estão aptas para serem vacinadas as pessoas, até que data, está no prazo, como é que funciona isso, secretário? Isso, essas vacinas, a ideia é que a gente utilize elas da maneira mais rápida possível, mas somente com o objetivo de acelerar a vacinação. O prazo de validade das vacinas foi postergado para o mês de agosto de 2021. Então está dentro do prazo, muito bem. Secretário, quero agradecer mais uma vez aqui a disponibilidade, que boa notícia boa em primeira mão aqui no nosso Fenômeno, para que as pessoas consigam se vacinar. Tomar a primeira e, como o senhor bem disse, quem tomou a primeira, gente, teve a oportunidade de tomar a primeira, tome a segunda dose, não negligencie de tomar a segunda dose e não fechar esse momento de imunização que é muito importante. Secretário, mais uma vez um abraço para o senhor Bolsão João, sucesso, saúde que é muito importante, e agradeço a Maria mais uma vez aqui pela participação conosco, ela volta daqui a pouquinho. Muito obrigado, secretário. Informação importante para você aqui no nosso Fenômeno, né? Novas doses estão chegando de Coronavac, Pfizer e também da Janssen, né? Havia esse entrave, né, que já deveria ter chegado desde a semana passada e por conta de alguns trâmites burocráticos, enfim, de um país com o outro, mas agora a coisa acontece e esses três tipos de vacinas, inclusive 3 laboratórios, irão sim somar a grande quantidade de doses. Consequentemente, as faixas etárias vão avançar, graças a Deus, e a gente vai conseguindo, se Deus quiser, atingir aquele patamar que o próprio secretário já disse, inclusive, que há uma previsão de que até outubro 100% das pessoas adultas estejam vacinadas, pelo menos, para a gente ter essa tranquilidade, que é o que a gente espera e torce, tá bom? Muito bem. Por falar, inclusive, em Covid-19, vamos atualizar vocês em relação aos dados da pandemia aqui no estado de Alagoas, em relação aos boletins epidemiológicos. Vamos trazer aqui o boletim epidemiológico da última segunda-feira. Vamos trazer aqui o boletim da última segunda-feira para a gente fazer a comparação da segunda com a terça-feira, para a gente sentir, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, antes da gente trazer a pandemia, a gente trazer aqui o boletim epidemiológico, vamos atualizar vocês, porque ficou muito confuso muitas vezes a história para lá, e abre aqui, abre que horas, e o bar, e o shopping, volta, vem. Vamos então atualizar para vocês aqui, então, bem mastigadinho, para que vocês entendam. O que muda com o novo decreto, no caso de bares e restaurantes, era antes aberto das 5 da manhã até as 8 da noite, de segunda a sexta-feira, e fechados no final de semana e feriados. Esse era o decreto que estava. Como vai ficar a partir do próximo dia 25, sexta-feira? Aberto das 5 da manhã até as 22 horas. Ele vai até as 10 da noite, os bares e restaurantes, de segunda a sexta-feira. Aberto também das 5 até as 8 da noite, das 5 da manhã até as 8 da noite, nos finais de semana. Então, os bares e restaurantes voltam a abrir nos finais de semana e feriados também, com o chamado Pegue Leve após esses horários. Então, o bares e restaurantes das 5 da manhã até as 8 da noite, aberto, funcionando normalmente. Após as 20 horas nos finais de semana, ficam naquela modalidade no Pegue e Pague Leve, tá? Os shoppings, como estavam, né? Como está até o momento? Fechados às terças-feiras e finais de semana. Abertos de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, com o horário de 11 da manhã até as 8 da noite.
Isso é o que está em vigência e que vai mudar na próxima sexta-feira. Vai ficar o seguinte, os shoppings vão ficar abertos todos os dias das 11 às 20 horas, inclusive nos finais de semana, tá bom? Então tá explicadinho, mastigadinho para vocês. Lojas de ruas e as galerias, que muitas pessoas querem saber também detalhes. Como é que está em vigência nesse momento o decreto? Elas ficam abertas das terças às sextas-feiras, das 10 da manhã até às 18 horas, tá? E ficavam fechadas no final de semana. Como é que vai ficar agora a partir do dia 25, sexta-feira? Aberta todos os dias, das 10 às 18 horas, inclusive os finais de semana. Então, essas informações importantes para que vocês fiquem sabendo como é que está a situação. Lojas do centro, como é que vai ficar o centro da nossa capital? Como é que nós estamos agora até em vigência até esse momento? As lojas ficam fechadas sempre às segundas-feiras, fechavam sábado, domingo e às segundas-feiras e os finais de semana. Como nós estamos aqui, é fechado segundas-feiras e o final de semana era fechado o centro. Aí elas abriam as portas de terça à sexta-feira, das 9 da manhã até às 17 horas, das 9 da manhã até às 5 da tarde. Como é que vai ficar na próxima sexta-feira com a nova reedição do decreto? Abertas de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Os sábados, o comércio volta a abrir o sábado, porque o comércio não abria nos domingos, né? Então, o sábado, que estava fechado, abre das 9 da manhã até a 1 da tarde. Volta ao seu horário normal, inclusive invadindo aí o sábado, que antes estava complicado, estava fechado, né? Praias, marinas, calçadões, rios e lagoas, nós temos tudo isso aqui, né? Como é que nós estamos até hoje? Estamos até hoje, vamos ficar até a reedição do novo decreto. Fechados aos sábados, domingos e feriados. Você não tinha acesso final de semana a praias, marinas, calçadões, rios e lagoas. Como é que vai ficar na próxima sexta-feira, no próximo dia 25? Abertos todos os dias. Então, volta à normalidade para quem gosta da praia, da marina, calçadões e tal, rios e lagoas, tá? Academias e clubes, como é que nós estávamos? Abertos de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã às 21 horas. De 5 da manhã às 9 da noite era aberto então as academias e os clubes. Como é que vai ficar a partir da sexta-feira? Aberto todos os dias, das 5 da manhã às 10 da noite. Então, para quem vai para academia, clubes e tal, os clubes agora vão ter essa extensão, dessa flexibilização maior, das 5 da manhã até as 10 da noite.